Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos de ideal espírita, mais uma vez uma grande alegria poder estar nesta casa que permita que tenhamos o raciocínio lúcido, as palavras certas para transmitir a nossa mensagem desta manhã. Costumamos falar que se alguma palavra, alguma frase, algum pensamento que aqui for transmitido puder contribuir para que alguém melhore o seu estilo de vida, a sua vida, nos consideramos regiamente recompensados. No início do terceiro milênio, vemos o domínio do materialismo, um materialismo irracional, imediatista, degenerando costumes, ideias e pensamentos, gerando graves inquietações sociais. Parece-nos oportuno, embora tenhamos uma ideia um tanto temerária para os nossos recursos ainda tão pequenos, mas a tentativa de dizer alguma coisa, algo a respeito de Deus, a verdade absoluta, a fonte de toda a vida. Não o Deus que os homens fizeram, mas o Deus que fez os homens. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? O lamento do poeta Castro Alves, na obra fantástica chamada Vozes da África, nos mostra dois aspectos importantes neste seu poema fantástico. O primeiro deles diz respeito à sua sensibilidade como poeta, diante do sentimento, do sofrimento, das dores daquele povo que era arrancado de suas famílias, lá das savanas africanas, transportados em porões de navios para servir de trabalho escravo no Novo Mundo. Esses irmãos, por ter a pele escura, eram considerados como objetos de venda. E a maioria, uma grande parte, morria na travessia do oceano, de tristeza, por ter que enfrentar essa nova vida. E o poeta sentia essa dor e transformava nos seus versos, dizendo por que Deus permitia tamanha iniquidade. Mas o segundo aspecto que nos leva hoje a raciocinar, e nós queremos antecipadamente dizer que não estamos com intenção de criticar pensamentos, ideias, filosofias ou religiões. Queremos apenas trazer argumentos para que nós juntos raciocinemos sobre algumas realidades ou alguns pensamentos que ainda nós temos hoje em dia e que podem ser, de uma certa forma, mudados para melhorar a nossa vida. Este segundo aspecto nos diz que naqueles versos do poeta aparecia aquela ideia clara de que nós estávamos sempre jogando para os ombros da divindade os nossos problemas, as nossas vicissitudes e as nossas dores. Essa ideia trouxe muito problema para a humanidade. Nós tivemos durante toda a história grandes embates e às vezes até os momentos atuais, quando chegamos e temos hoje grandes escritores, cientistas do primeiro nível, escrevendo obras fantásticas para provar que Deus não existe, que não é necessário Deus na nossa vida. Richard Dawkins, um grande biólogo, escreveu uma obra fantástica chamada Deus, um delírio, e ele usou 500 páginas, usando os mais variados exemplos, a maioria deles vindo de textos bíblicos, para dizer que o mundo seria melhor sem Deus.
Nos choca esse pensamento. André Comte Sponville, outro filósofo francês, também ateu, escreve O Espírito do Ateísmo e segue no mesmo caminho, dizendo que o que acontece no mundo, o que sempre aconteceu na história, nos leva a pensar que o mundo poderia ser melhor sem Deus. E nós vamos ver alguns fatos, rapidamente, que poderiam dar razão a esses ateus quando falam desta forma. E nós vamos ver principalmente a ideia do Deus bíblico, quando nós vamos ver aquele Deus que luta ao lado do meu exército, um Deus cioso, colérico, parcial, vingativo, que pune um povo inteiro, às vezes pela falta do seu chefe. Nós vamos encontrar aquele Deus bíblico que castiga. Essa ideia do castigo, tanto mal tem produzido. O homem, em seu orgulho, disse Nietzsche, criou Deus à sua imagem e semelhança. Criou porque o seu pensamento era pequeno, era restrito. E o seu mundo, o seu conhecimento, nós, como veremos adiante, era muito relativo, era pequeno, era modesto, adequado à sua evolução. E ele criou a ideia de Deus como sendo aquele rei, déspota, dono de todas as leis, que mandava no destino das pessoas segundo a sua vontade. Aí criou aquela corte onde tinham os anjos, querubins e serafins, que eram os nobres daquela época, e os plebeus, que somos nós, todo o resto do povo. Então aquela ideia de Deus como sendo esse rei, esse monarca cheio de poder, foi criando no ser humano a ideia de que ele poderia, com a sua vontade, com o seu capricho, mudando o destino de cada pessoa. Então nós vamos ver como essas coisas trouxeram mal ao nosso pensamento, à nossa sociedade. Apenas como exemplo, aquele magnata da televisão chamado Ted Turner, certa ocasião, há muitos anos, ele tinha uma irmã, e o seu pai era um daqueles irlandeses do cabelo vermelho, aquelas pessoas de caráter rígido, e essa menina, aos 13 anos de idade, ela adoeceu, e veio a falecer. O desespero desse pai era tão grande, que no dia do enterro, uma pessoa religiosa, com a melhor das intenções, chegou a ele e disse: meu amigo, o senhor tenha calma, tenha paciência, porque esta é a vontade de Deus. Ao que ele respondeu: se Deus é capaz de fazer isso com a minha filha, eu não quero conversa com ele. Aí nós vamos vendo que estas ideias de jogar tudo para as costas de Deus foi criando no ser humano essa defesa contra a ideia da divindade. Vamos ver também, esses dias, ligando a televisão de manhã, a mocinha num programa religioso dizia: que bom que Deus abroga suas leis para atender às nossas preces. E aí eu perguntei: mas onde está então a perfeição de Deus e de suas leis? Se Ele muda suas leis para atender às nossas preces. Nós vamos ver mais adiante a importância da prece, mas não nesse sentido. Nós vamos ver também que no passado diz que Deus teria feito pacto com um povo, a ideia do povo escolhido, que tantas questões nos vêm à mente. Por que um povo escolhido? Deus, esse Deus do universo, Deus cósmico que hoje nós entendemos, teria feito um pacto com um povo de uma aldeia de algumas centenas de pessoas, sendo esse povo escolhido. Está lá no capítulo 6 também da Gênesis, onde ele diz, onde está escrito que então o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra e se afligiu em seu coração. Deus arrependeu-se de ter criado o homem. São absurdos que nós vamos entendendo hoje, que não fazem sentido quando o nosso pensamento sobre Deus tem que ser alterado. Mas ainda se comete muitos absurdos em nome de Deus. Se nós olharmos para a história, vamos ver a ideia das guerras santas. Tanto que se falou, e ainda agora na Irlanda, há pouco tempo, se explodiam ônibus de crianças
onde 32 crianças foram mortas porque pertenciam a um outro pensamento religioso. Irmãos de fé, de crença, se dizendo religiosos, crentes em Deus, fazem um absurdo desses. E as cruzadas? Que dizer das cruzadas, que foram de 8 a 10 em número, quando padres religiosos, soldados, se transformavam em verdadeiros carniceiros, invadindo a Terra Santa para tomar essa terra onde o Cristo caminhou os seus passos santos, matando com bula papal, com autorização para que se não poupassem crianças, velhos e mulheres, assinado dizendo que o seu benefício seria maior quando chegasse na pátria espiritual. Dizem que 2,5 milhões de pessoas morreram nessas cruzadas. E a Inquisição? Em 1231, o Papa Gregório IX criou um tribunal de exceção que, pasmem os senhores, durou 500 anos, quase 5 séculos, onde as pessoas eram colocadas na fogueira porque simplesmente pensavam de forma diferente. O seu pensamento não era o pensamento normal das pessoas, considerado normal, que eu digo, Giordano Bruno e tantos outros que foram para a fogueira, inclusive Galileu, que depois se retratou para permanecer vivo. E que falar do terrorismo de hoje em dia, das Torres Gêmeas, onde 3.000 pessoas aproximadamente morrem quando alguém com uma ideia religiosa joga aviões contra uma torre onde 3.000 pessoas que nada tinham a ver com as suas crenças, com o seu pensamento, morrem. E os homens bomba. E o terrorismo na França agora esses dias. E esses grupos radicais que degolam jornalistas ao vivo e a cores, mandando para o mundo essas imagens terríveis, fazendo isso em nome de Deus cujo primeiro mandamento é não matarás. E o poder e o enriquecimento, que muita gente hoje constrói verdadeiras fortunas, falando em nome de Deus, se colocando como seu intermediário. Mas nós nos lembramos de Cícero, lá do Império Romano, que diz que quem abusa dos deuses comete o mesmo sacrilégio de quem os renega. E essas pessoas, com certeza, terão que se explicar perante a divindade. Não seria melhor, diante de todos esses fatos, um mundo sem Deus? Esta é a pergunta que fazem esses jornalistas, esses grandes escritores e cientistas. Quando nós encontramos pensamentos ainda hoje, que esses dias recebemos uma mensagem pela internet de um espírita, nosso conhecido, que dizia essa mensagem que muitos de vocês conhecem, quando uma criança, uma menina é buscada em casa pelos amigos e a mãe diz: vai com Deus, minha filha. Ela diz: não tem lugar, nós já estamos em 6 no carro, não há lugar para Deus. E o carro, a poucas quadras depois, se desgoverna, cai num precipício, morrem as pessoas todas. E a mensagem era: Deus castigou. Fomos lendo, não acreditando no que estávamos vendo, quando de repente falam-se de John Lennon, aquele magnífico compositor que criou coisas tão bonitas, que falam de amor, de fraternidade, de harmonia, e que um dia, por um deslize qualquer, no auge da sua fama, disse: nós somos mais conhecidos que Jesus Cristo, e foi criticado, seus discos quebrados, e as pessoas disseram que depois aquela pessoa que veio assassiná-lo teria sido um castigo de Deus. E nós fomos lendo a mensagem. E depois aparecia ainda o Titanic, aquele fantástico navio, que na sua inauguração uma faixa dizia: nem Deus, nem os homens, para falar da sua força, da sua pujança, do seu tamanho. E na primeira viagem, esse navio, batendo num iceberg, afunda.
e morrem a maioria dos seus tripulantes e passageiros. E a mensagem dizia: castigo de Deus. Nós não podemos entender essa ideia de Deus. Nós vamos partir do princípio de que não existiu no mundo um povo ateu. Todas as pessoas no mundo nascem com o sentimento, na ideia de que alguma coisa superior existe. Lá na antiguidade as pessoas falavam do Deus Sol, o Deus Trovão. Tínhamos ideia de que fenômenos naturais eram criados pela ideia de Deus. Adorávamos algumas coisas, pensando aquela ideia no interior que dizia que alguma coisa tinha que existir acima de nós, ou maior do que nós. Quando nós chegamos a esse ponto, então, levamos a ideia de que durante a história muitos pensadores tiveram ideias diferentes sobre a ideia de Deus, no Renascimento, nas artes, no pensamento, na ciência, com Descartes, Rousseau. Grandes pensadores trouxeram algumas coisas que vieram dizer que Deus não era esse Deus carrasco. Mas aí chegou em 1857, no dia 18 de abril, foi publicado essa obra maravilhosa que todos nós devíamos conhecer a fundo, que se chama o Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec publica essa maravilha, na sua primeira pergunta, são 1019 questões, na primeira pergunta, ele pergunta aos mentores do mundo maior: que é Deus? Vejam vocês que ele tira o personalismo, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus, a ideia da divindade. E os espíritos respondem numa síntese maravilhosa: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Temos aqui o aspecto da criação das coisas materiais, a causa primária de todas as coisas, e a inteligência suprema, colocando a ideia de que tudo no mundo, por mais inteligente que seja, tinha que ter uma inteligência superior que a tivesse criado. E nós vamos encontrando então, ainda na quarta pergunta, seguindo a mesma ideia, Kardec pergunta para os espíritos onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E os espíritos respondem: num axioma que usais em vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí nós citamos como exemplo o universo. Não aquele universo pequenininho que os nossos irmãos lá da época bíblica imaginavam, quando um filósofo grego conhecido disse que o Sol era maior que a península do Peloponeso. Foi vaiado pelos seus colegas, porque imagine como poderia ser tão grande o Sol. E hoje nós sabemos que o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Hoje os telescópios eletrônicos, essas maravilhas que são instaladas em diversas partes do mundo, inclusive no espaço, como o Hubble, nos mostram um universo que não tem fim. Para qualquer lado que seja apontado, essas maravilhosas máquinas, as galáxias se sucedem, os planetas, os sóis, e não temos fim. Luz, estrelas que já se apagaram, chegam hoje na Terra há milhões de anos, e sabemos que a luz percorre 300.000 quilômetros por segundo, dá 7,5 voltas em torno da Terra em 1 segundo. E aí nós falamos em milhões de anos luz. Então nós começamos a sentir uma mudança no nosso pensamento da divindade. Quando nós olhamos e a ciência diz que a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, tem 200 milhões de sóis. Nos deixam pasmo, 200 milhões de estrelas com seu cortejo de planetas, tudo nessa harmonia que podemos ver durante a noite. E a nossa vizinha Andrômeda, com 1 trilhão de estrelas. E aí nós perguntamos ao cientista: mas quantas galáxias a ciência imagina que tem?
E ele disse provavelmente 125 bilhões de galáxias. Então nos reportamos à ideia daquela criança que esse dia escreveu 3 perguntas para os cientistas da NASA. Uma pergunta que eu achei mais interessante dizia: quantas estrelas vocês acham que existem no mundo? E a resposta foi interessante. Eles disseram, provavelmente, o número de todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Poderíamos dizer o quanto é o tamanho do universo. Então a ideia de Deus nós temos que mudá-la por completo. Porque esse universo tão fantástico criado por Deus, porque não é obra do homem com certeza, nos deixa pasmo diante de tanta magnitude, de tanta grandeza. Na questão número 10, ainda Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos falam não, porque para isso falta de sentido. Nós ainda não podemos entender o que é Deus. Nós não podemos conhecer, porque só a evolução do homem poderá levá-lo a aproximar-se de Deus ao longo de suas vidas, e aí poderá ver e compreender a Deus. Mas hoje ainda nós não temos essa condição. Na Gênesis, uma outra obra de Kardec, nós vamos encontrar o ponto de vista do Cristo em relação à divindade. E aqui é interessante a observação. Ele nos diz: já não é o Deus temível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel, implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio de povos, sem excetuar mulheres, crianças e velhos, e que castiga aqueles que poupam suas vítimas. Já não é um Deus injusto que pune um povo inteiro pela falha do seu chefe. Mas já, meus amigos, é um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia para com seus filhos. Já não é um Deus de um único povo privilegiado, mas um Pai comum do gênero humano. Enfim, já não é um Deus que quer ser temido, mas um Deus que quer ser amado. Não é dado ao homem ainda, diz, sondar a natureza íntima de Deus, porque para isso nos falta o sentido, como já falamos. Mas nós podemos conhecer os seus atributos para compreender a obra da criação. Podemos entender o que Deus teria que ser, ou o que Ele não poderia ser. E nós vamos então entendendo aqui que Kardec nos diz que Deus é a inteligência suprema, é a soberana inteligência. E aqui nós entendemos, porque a inteligência de Deus, abrangendo esse infinito todo, tem que ser infinita. Se supuséssemos limitado em qualquer ponto, poderíamos conceber outra mais inteligente, então esta seria o Deus. Deus é imutável. Se tivesse sujeito a mudança, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial. São ridículas aquelas imagens que demonstram aquele senhor ancião de barbas longas. Isso tem o inconveniente de rebaixar o ser humano às mesquinhas proporções nossas, humanas. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade mais poderosa, e então esta seria Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Ser infinitamente bom, um ser infinitamente bom não poderia ter a mais insignificante parcela de malignidade. A soberana bondade implica na soberana justiça. Deus é infinitamente perfeito. Se lhes tirássemos qualquer dos atributos mais da mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um mais perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Deus é, pois, inteligência suprema, soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente bom e justo.
infinito em todas as suas perfeições. E não é verdadeira qualquer filosofia, qualquer psicologia, moral ou religião que se afastasse um tio destas qualidades. Comparação ainda muito imperfeita, mas poderíamos dizer que seria como um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos, dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, verá, ouvirá e sentirá, e a natureza inteira mergulhada nesse fluido. Ainda é uma ideia muito pobre da divindade. Deus não se define, pois defini-lo seria limitá-lo. Como nós poderíamos explicar a um selvagem a ideia de um celular, por exemplo? Como nós poderíamos mostrar ou falar das cores para uma pessoa que nasceu privada da visão? Não há como explicar a ideia das cores a um cego de nascença. Dizer que o mundo é o resultado de uma explosão, é o mesmo que acreditar que um dicionário é o produto da explosão de uma tipografia. Conhecemos os efeitos de certas coisas, como a eletricidade, a luz, o calor, a gravitação, mas nós não conhecemos a sua essência. Não devemos, portanto, ignorá-lo, embora não conheçamos a natureza íntima que a produz. Mas nós vamos encontrar, quando falamos de Deus na ideia espírita, algumas objeções que precisamos aqui colocar. Alguém falou certa vez que tudo que existe é criação de Deus. Sim, o mal existe. Então Deus criou o mal? Nós sabemos que lá no século III da era cristã existiu um cientista astrônomo persa chamado Manes. Ele criou uma doutrina chamada maniqueísmo, onde dizia que a natureza, que o mundo era formado de duas forças antagônicas que se degladiavam constantemente, o bem e o mal. E essa teoria, maniqueísmo, ela foi aceita por muitos anos, inclusive pelas religiões dominantes. Mas hoje nós sabemos que não tem sentido a ideia de existir o mal como criação de Deus. Se Deus é a bondade absoluta, como poderia criar alguma coisa voltada eternamente para o mal? Como poderia criar algo que fosse contrário à sua própria essência? Então o mal, ele é apenas a inexistência do bem. Nós sabemos como a escuridão é a inexistência da luz. Quando o nosso colega chega na noite no salão e aperta uma tecla, a luz se acende e desaparece a escuridão. Quando o bem chega, o mal desaparece. Nós conhecemos as qualidades, conhecemos muita coisa sobre a luz, graças a estudo de grandes cientistas como Einstein e outros. Sabemos a velocidade da luz, sabemos o prisma de Nicholson, sabemos as variadas composições de ondas que formam as cores, conhecemos bastante sobre a luz. Mas o que nós sabemos sobre a escuridão? A escuridão não tem existência própria, é apenas a inexistência da luz. Como o frio é a inexistência do calor. Então nós vamos ver que o mal simplesmente é a inexistência do bem. E nós vamos chegando para outras perguntas. Quando falamos em Deus, em sua bondade, alguém nos perguntou, mas então como conciliar a misericórdia de Deus, a sua bondade, que é infinita, com a sua justiça, que é perfeita, quando nós nos deparamos com tantos problemas em nosso dia a dia, em nossa vida? Quando perguntas, como falamos lá no começo, se fazem, quando alguém vê tragédias acontecerem em nossas vidas, quando alguém viu, quando aconteceu aquela tragédia na Boate Kiss, lá no Rio Grande, alguma pessoa falava no caixa do mercado, mas Deus é injusto e cruel. Como deixa acontecer isso com jovens cheios de sonhos?
Até o Papa, quando esteve lá em Auschwitz, na Áustria, onde teve um campo de concentração nazista, ele perguntava, mas por que Deus permitiu isso? Por que Ele silenciou? Além daquela ideia de colocar nas costas de Deus, nós vamos ver que nós estamos aqui questionando a ideia da bondade de Deus. Mas a doutrina espírita tem uma palavra para isso, fantástica, como disse Lázaro. A segunda palavra no vocábulo divino. A primeira é amor, a segunda é reencarnação. Nós não sabemos por quê, aliás, talvez até saibamos, porque tanta gente, tantas crenças se colocam contrárias à ideia da reencarnação. Por quê? Se a reencarnação não existisse, teríamos que criá-la para justificar a justiça perfeita de Deus. Quando nós olhamos para cada um dos nossos semelhantes e vimos as variar, todos eles, cada um com uma história diferente, com circunstâncias totalmente adversas, alguns sofrendo dores atrozes, outros vivendo vidas plenas, sem nenhum problema. E nós perguntamos então, teria Deus favoritos? Teria Ele realmente escolhidos para dizer, este vai se dar bem, este vai se dar mal? E aí nós lembramos da sua onisciência, quando Deus nos criou, Ele conhecia o nosso futuro e o nosso destino. Ele teria nos criado para o eterno suplício? Não faria sentido a sua justiça e a sua bondade? Então, meus amigos, como explicar a diversidade de caráteres, de variedade, de aptidões, a diferença das qualidades morais, todas as desigualdades que chocam a nossa vista? Como falar sobre isso sem a reencarnação? Não haveria meio. Todas as pessoas têm as suas circunstâncias na vida, baseada num histórico criado por elas mesmas. Todos nós somos criados simples e ignorantes, no sentido de não conhecimento, mas com dentro de nós o germe do progresso. E nessa caminhada infinita nós vamos resolvendo os nossos problemas, aprendendo, evoluindo, crescendo. E aí nós lembramos o exemplo que citamos alguma vez, de uma pedra que se desprende lá no alto da montanha, cheia de defeitos, de pontas, que às vezes nos ferem. Milhares de anos depois vamos encontrá-la na praia totalmente lisa, sem nada mais que possa causar problemas. Essa caminhada é a caminhada do Espírito, que ao longo de todas as suas existências vai resolvendo os seus problemas, arrancando do seu íntimo o orgulho, a vaidade, tantos defeitos que são próprios do ser humano, mas que ao longo desta caminhada vão sendo resolvidos. E aqui nós encontramos a ideia que certa vez um ateu nos perguntou: como que explicamos a ideia de que Deus cria o homem com todos os defeitos que nós conhecemos e depois o castiga, o pune pelos próprios defeitos que Ele colocou em nós? Aí, meus amigos, só tem a reencarnação. Que nessa caminhada, criados simples e ignorantes, conforme a sua justiça, nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades usando alguma coisa que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. A cada dia fazemos milhares de escolhas. Quando resolvemos fazer uma crítica, um julgamento, uma atitude, uma maneira de sentar, de falar, de agir, são escolhas que estamos fazendo. Estamos aqui hoje de manhã por uma escolha livre. Então, meus amigos, essas escolhas que nós temos, que como dizia Sócrates, não há liberdade sem responsabilidade, essas escolhas vão nos trazer as consequências. Como dizia Sartre, nós vivemos entre as escolhas que fazemos e as suas consequências. Então, ao longo dessa caminhada, nós vamos usando dessa liberdade e vamos desenvolvendo o nosso crescimento diante da ideia e diante de Deus.
Como explicar, portanto, meus amigos, essa justiça diante de tantas desigualdades sem a reencarnação? Mas nós sabemos que Deus, na sua bondade, Ele vai dosando os nossos resgates. Então, em cada uma dessas nossas vidas, nós, na erraticidade, usando a nossa liberdade, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, nossos familiares, nossos amigos, nós vamos fazendo escolhas e dizemos: eu aceito esta, eu quero resgatar este problema, eu quero passar por esta prova para progredir mais rápido. E depois, frequentemente, quando aqui estamos e a cortina se fecha, nós falamos: mas por que isso acontece comigo? Provavelmente foi uma escolha nossa, livre, lá no plano espiritual, sabendo que aquela escolha era necessária para o nosso crescimento. Então Deus dosa para nós. Então, a maneira de conciliar a misericórdia de Deus com a sua justiça, nós nos socorremos lá com o cancioneiro popular, quando diz, lá na saudosa maloca, diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a justiça e o cobertor é a misericórdia. Deus nos dá o frio conforme o cobertor. Meus amigos, quando nós começamos a ver essa ideia de Deus, a ideia de Deus que criou o mundo por um ato de amor, Deus que nos criou livres e nos deu esse germe do progresso para atingir as culminâncias do futuro. Quando nós vimos tudo isso, nós começamos a perceber o equívoco que nós passamos ao longo da história, quando nós tivemos ideias pré-concebidas, equivocadas a respeito da divindade. Albert Einstein disse certa vez: tente penetrar com vossos meios limitados aos segredos da natureza. Você vai descobrir que por trás de todas as concatenações discerníveis há algo sutil, intangível, inexplicável. A veneração a esta força, que está além de tudo que podemos compreender, ele fala: esta é a minha religião. Qualquer um que se dedique à pesquisa científica se convence que há um espírito que se manifesta nas leis do universo, um espírito enormemente superior a tudo o que é humano. Certa vez um rabino escreveu um telegrama para Einstein, com a resposta para 90 palavras, 90 letras pagas para ele responder. E ele perguntava: você acredita em Deus? E a resposta de Einstein foi: eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia de tudo o que existe, mas não num Deus que se preocupa com o destino e os afazeres de toda a humanidade. A diferença que faz o homem de todos os outros animais é a percepção de Deus, como já falamos. Nós temos uma mente intuitiva e uma mente racional. A mente intuitiva é uma dádiva de Deus. A mente racional é a sua serva. Nós criamos uma sociedade onde nós honramos a serva e esquecemos a dádiva. Então nós podemos encontrar a prova da existência de Deus de tantas formas intuitivas. Não é preciso ser tão racional nesse fato. Para o crente, Deus está no princípio de todas as coisas, mas para o cientista, Ele está no fim de toda reflexão. Nós temos também, meus amigos, a visão equivocada de algumas ideias religiosas salvacionistas, que trazem a ideia de que o homem é salvo porque passou a admitir determinada crença ou determinada fé. Este é um engano muito grande, porque nós sabemos que as religiões são apenas faróis que indicam o caminho. A decisão de caminhar pertence a cada um de nós. A nossa decisão com a nossa liberdade vai construir o nosso futuro. Não é a religião que vai depender disso. E além disso, essas ideias religiosas trouxeram muitos problemas para a sociedade em que nós vivemos. E eu vou citar apenas um exemplo, indo logo para o mais grave de todos, que eu imagino. Quando nós vimos hoje nas televisões, nos noticiários,
os assaltos aos cofres públicos. Quando nós vemos irmãos nossos com poder na mão, usando esse poder para subtrair recursos fantásticos dos cofres públicos para levar para paraísos fiscais, e esse dinheiro vai ficar lá, provavelmente jamais retorne. Qual é o pensamento que move esse nosso irmão? Se ele tivesse ideia de que da onde sai esse dinheiro, da falta de alimento, da falta de leite para as crianças, da falta de medicamentos para as pessoas idosas, gerando dores, da falta da construção de estradas, onde os acidentes matam nossos irmãos, nossos filhos, porque não foi construído com o devido, com a necessidade, e os hospitais que não foram construídos, e os leitos que não existem, e as pessoas morrem nos corredores por não ter atendimento. A quem será debitado tudo isso? Quem vai responder por isso, senão esse nosso irmão que se endividou? Se ele tivesse consciência disso, eu pergunto, será que faria esse assalto aos cofres públicos? Então essa ideia salvacionista colocou no homem a ideia de que num determinado momento próximo da sua morte, ele encontraria lá um desses homens ditos representantes de Deus, e através de um sinal cabalístico, de um óleo que passasse na sua testa, o encaminharia direto para os braços do Criador. Faz sentido para vocês? Confesso que para mim não faz. A pessoa terá que ser responsável por todos os seus atos. Essa nossa liberdade de escolha nos traz junto essas responsabilidades. Esses irmãos que se comprometem desta forma vão ter com certeza que responder por tudo isso. Aí nós falamos ainda sobre a prece, rapidamente, porque o tempo se vai. E nós não falamos que Deus não muda as suas leis para atender às nossas preces, mas então a prece tem alguma utilidade? O dia que nós descobrirmos a importância e a força da prece, nós a utilizaremos todo dia e todos os dias. A prece é uma atitude de humildade diante do Criador. Não ore pedindo a Deus, suplicando cargas mais leves, e sim ombros mais fortes para carregar as nossas provas, para superar as dificuldades que nós mesmos criamos e nós pedimos para superar. Nós cremos, meus irmãos, que seja qual for a sua posição, tem certas horas em que a nossa alma está de joelhos. É quando nós nos dirigimos a Deus. Há pensamentos que são verdadeiras orações em certos momentos. Deus, como disse Francisco de Assis, dá-me forças para mudar o que eu posso mudar. Resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Mas principalmente a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Aí então nós estaremos fazendo a oração como deve ser, porque aí nós seremos atendidos, porque Deus conhece as nossas necessidades. E às vezes nós falamos que a oração ela é tão importante, porque quando nós temos a liberdade de agir, os próprios espíritos, mentores espirituais, anjos da guarda, eles não podem nos ajudar se não tiverem de nós a autorização para fazer isso, porque eles estariam interferindo na liberdade de cada um de nós. Então, para que nós tenhamos essa ajuda, nós precisamos pedir, autorizar. Eu preciso de ajuda. Eu já vi pessoas dizerem isso, e a gente vai ajudar de qualquer forma, porque é uma atitude de humildade. Eu preciso de ajuda. Essa é a nossa atitude diante de Deus na hora da prece, porque Deus é consolador, Ele é a razão, a consciência em sua plenitude. Como explicar ou como nós poderíamos enfrentar as nossas maiores provações da vida sem o pensamento em Deus? E eu citaria aqui a morte, não a nossa morte, porque se nós não pensamos nela, a vida passa, e no momento que ela chega, acabou aquela ideia nossa. Mas a morte dos nossos entes queridos,
Como poder encarar a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, às vezes partindo precocemente sem a ideia em Deus? Deus é o refúgio em nossas desolações, a certeza de um amparo incondicional no seu amor e na sua infinita justiça. Partindo para o encerramento, eu diria, usando apenas uma frase, um pensamento do Leon Denis, que maravilhoso escritor espírita, ele diz: é belo, é consolador, é doce poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que mesmo nas tempestades, nas mais cruéis provas, uma providência, uma lei divina paira sobre nós, rege os nossos atos, que as nossas lutas, dessas lágrimas que nós carregamos, que vertem de nós, farão um dia a nossa própria glória e a nossa própria felicidade. É aí nesse pensamento que está toda a força do homem de bem. É sábio, meus amigos, acreditar na luz, na escuridão da meia-noite, acreditar nas alegrias, nos momentos de tristeza, acreditar no amparo e na existência de Deus nos momentos de nossas grandes dores. Leon Denis também disse: não procure Deus nos templos de pedra e de mármore, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande. E Deus está assim em cada um de nós, no templo vivo da consciência, aquele lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Há coisas, diz ele, que de tão profundas só se sentem, não se descrevem. Voltando ao poetinha, no bom sentido, carinhosamente, Castro Alves, que teve uma vida tão rápida, tão precoce, tão efêmera. Ele morreu aos 24 anos de idade, lá em Salvador, na Bahia. Ele não conheceu a doutrina espírita, embora ela já existisse lá em Salvador. Mas na pátria espiritual, quando Chico Xavier, esse iluminador da nossa doutrina, escreveu o seu primeiro livro, ele chama Parnaso de Além Túmulo. E ele traz poemas de 56 poetas da língua portuguesa, logicamente já falecidos por via mediúnica. E nesses poemas estávamos lendo e encontramos algo que nos surpreendeu. Há um poema de Castro Alves, e esse poema, agora visto do mundo espiritual, da pátria espiritual, o poeta percebe a diferença. E não mais jogando para as costas de Deus os problemas. Eu separei apenas 3 versinhos para mostrar. O poema chama-se Marchemos. E ele diz: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da divina perfeição. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz e é esplendor. Deus somente é o seu amor e o universo é o seu altar. Muito obrigado pela caridosa atenção de vocês.